Você sofre com uma vontade absurda de comer doce e parece que nada que você faz você consegue controlar? Acontece que muitas pessoas acreditam que a vontade de doce é um vício, mas o açúcar ele não tem as mesmas substâncias viciantes do que drogas, por exemplo. Então, da onde vem essa dificuldade de resistir ao açúcar? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como esse processo ocorre e o que a gente pode fazer para melhorar. Olá, meu nome é Laís, eu sou nutricionista especializada em saúde da mulher e uma das coisas que eu mais vejo no meu dia a dia são mulheres com um vício em doce, principalmente mulheres com síndrome do ovário policístico, parece ser um sintoma bem presente. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho, porque muitas pessoas acreditam que esse vício o problema tá só no doce, mas na verdade é o que tá por trás dessa necessidade de consumir o doce. E alguns gatilhos que já viraram hábitos e às vezes a gente nem percebe. E nesse vídeo eu vou ensinar como você quebrar esse ciclo. Mas primeiro de tudo a gente precisa entender como a glicose funciona. Quando a gente come algum alimento que tenha uma quantidade significante de carboidrato, nós temos um pico de glicose, então a quantidade de açúcar do seu sangue ela sobe. Só que acompanhado a esse pico vem a queda, que é chamada hipoglicemia de rebote. Quando a gente está em hipoglicemia, a gente se sente cansada, sem energia e aumenta a nossa fome e desejo por carboidrato, que é a forma mais fácil de adquirir energia pelo nosso corpo, principalmente os doces, que são ricos em açúcar. Mas não é só isso, o nosso corpo também tem uma liberação de neurotransmissores de prazer e bem-estar toda vez que a gente come alguma substância doce. E ele é inteligente o suficiente para saber disso e te lembrar em situações onde você está estressada, triste, e aí você acaba recorrendo para essa forma para se animar um pouco. Então você sente dá aquela sensação de bem-estar, mesmo que seja momentânea, e aí acaba virando um hábito do seu corpo. Toda vez que você se sente estressada, você procura um doce. Então vamos às possíveis causas de você estar sentindo uma vontade muito doida de beliscar todo tipo de doce ao longo do seu dia. A primeira, ela tá ligada com esse desequilíbrio glicêmico. Então, lembrando do que eu falei para vocês anteriormente, né? Toda vez que a gente come algum alimento que tenha um teor de carboidrato elevado, ou que a gente coma ele de forma isolada, ou a gente coma o carboidrato de forma predominante nas nossas refeições, a gente pode estar estimulando o pico de glicose e, consequentemente, estimulando ali o desejo por doce, provindo, né, ali da hipoglicemia de rebote. Então, o que seria ideal seria a gente diminuir o índice glicêmico das refeições, colocando mais fibra e proteína. Outra coisa muito comum são pacientes privarem demais, né, restringirem a dieta, falar que não vai comer nenhum doce. Em alguns casos, essa falta do açúcar pode ajudar, mas a restrição mesmo não seria o mais indicado, já que vai ser uma forma diferente de causar hipoglicemia. Por falta de consumir os alimentos, a sua glicose vai diminuir também e você vai entrar no mesmo ciclo citado anteriormente, que daí o seu corpo vai ficar sem energia, cansado e vai recorrer por carboidrato para aumentar essa energia de forma mais rápida. A terceira situação é a falta de nutriente. Às vezes a gente prioriza tanto uma dieta com calorias reduzidas, né, uma dieta hipocalórica, e esquece de ver se esses alimentos que a gente está consumindo estão fornecendo os nutrientes que a gente precisa. O nosso corpo ele não sabe diferir falta de nutriente com falta de alimento. Então, para ele, se está faltando nutriente, também está faltando alimento, e ele faz com que você tenha essa sensação de fome. E aí, como eu falei, a forma mais fácil de você lidar com essa falta de energia e tudo mais é consumindo carboidrato. E aí você acaba consumindo mais alimentos doces, também massas, e não consegue os nutrientes que seu corpo está pedindo, então essa fome acaba sendo constante até você fornecer o nutriente que ele quer e aí sim reduzindo a fome. Então, muitas vezes a fome, principalmente aquela fome que parece que
você come e continua com fome todo momento, pode ser falta de nutrientes. A quarta situação está muito ligada à questão mais psicológica, que são as emoções mal geridas, seja ansiedade, estresse, tristeza. Se você põe tudo isso de lado, não gerencia essas emoções e acaba ignorando, o seu corpo vai procurar a forma de compensar sozinho. E a forma mais fácil vai ser consumindo um docinho, que vai trazer um prazer momentâneo e vai fazer com que você sinta que por aquele momento tá tudo bem. O problema é que isso acaba se tornando o atalho mais fácil e um caminho também que o seu corpo sempre vai recorrer nessas situações. O certo para a gente quebrar esse ciclo é você reconhecer os gatilhos que estão causando você ter essa vontade de doce e trocar por situações que são igualmente prazerosas, mas que não irão prejudicar a sua saúde. Por exemplo, sair para caminhar, fazer suas unhas, assistir um filme que você gosta, alguma situação que você sinta prazer. E a quinta situação está muito ligada com a forma que você lida com o doce e a forma com que você deixa ele exposto para você. Então, se tem um doce do seu lado 24 horas por dia, mesmo que você não sinta vontade, você vai acabar beliscando. A minha dica é, se você tem facilidade para consumir ali 2 quadradinhos de chocolate, tá tudo bem para você, você pode inserir quando você tiver vontade, deixar em casa ali para situações onde você precisar. Mas se você tem uma dificuldade de consumir uma quantidade adequada, sempre acaba exagerando, a melhor forma é você dificultar o acesso ao doce. Então evita comprar barras de chocolate para deixar no armário. Faça com que quando você tenha vontade, você tenha que ir para algum lugar para comer e comer uma porção e pronto. Isso ajuda bastante a evitar exageros e também vai ajudar nesse processo onde você vai ter que lidar ali com o consumo de doce de uma forma mais equilibrada. Resumindo, então, o doce ele não é o vilão. O que é o vilão é o desequilíbrio, que seja na sua emoção, na sua alimentação, nas suas escolhas ao longo do dia. E a gente trazendo um controle, né, equilibrando esses pilares que eu fui comentando com vocês, vocês vão ver que a vontade de doce passa a ser uma necessidade para ser uma preferência e vontade de consumir todo mundo tem, mas a gente precisa ter equilíbrio na hora de consumir. E agora eu quero saber quais dessas causas fez mais sentido para você. Deixa aqui nos comentários que sempre que eu posso eu vou estar respondendo. E também não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e enviar também para aquela amiga que não consegue viver sem doce. Até o próximo vídeo.